Vamos para a questão 49, o que ela vai dizer, tá? Questão 49 vai dizer o seguinte: escritos em temporalidade histórica aproximada. Os textos se distanciam ao apresentarem pontos de vista diferentes sobre. Todo o comando é dividido em 3 pontos. Escrito em temporalidade histórica aproximada, primeiro ponto do comando. Segundo ponto, os textos se distanciam. Então aqui o segundo passo do meu comando está dizendo que os textos estão se distanciando, eles estão se contrapondo, tá? Pontos de vista diferentes sobre o quê? Aí entra o terceiro ponto do meu comando, que é identificar sobre o que eles se distanciam. Então, tradução do comando é fundamental para melhorar essa interpretação. Renato, tem muita dificuldade de interpretação na prova de humanas. Então, é o quê? É você fazer isso que eu estou fazendo. Eu sempre quebro o comando em 3 pontos. Existe uma temporalidade no texto, eles se distanciam. Sobre o que eles se distanciam? Pronto, agora não esqueça o que eu tenho que procurar. Vou identificar de forma muito rápida. Manual do Patrimônio Histórico. Li Patrimônio Histórico, já sei que é questão fácil do Enem. Por quê? Porque é padrão, questão de cultura. Texto 1. Portadores de mensagem espiritual do passado, as obras monumentais de cada povo perduram no presente como testemunho vivo de suas tradições seculares. Então, ele está falando aqui, a mensagem espiritual, obras monumentais, né? A humanidade cada vez mais consciente de unidade dos valores humanos, as considera um bem comum e perante gerações futuras se reconhece solidariamente responsável por preservá-las, impondo a si mesmo o dever de transmiti-las na plenitude de sua autenticidade. Então, o que ele está falando de obras monumentais, tá? Sobre preservação dessas obras de patrimônio, né? Patrimônio histórico. Lembra o que é um patrimônio histórico? Centros históricos da cidade, como Minas Gerais, Centro Histórico de Porto Alegre, tem em São Paulo também, vários monumentos, né? O texto 2 diz o seguinte: os sistemas tradicionais de proteção se mostram cada vez menos eficientes. Então, o texto 2 diz que os sistemas de proteção do patrimônio não é eficiente, diante do processo acelerado de urbanização e transformação de nossa sociedade. A legislação de proteção peca por considerar o monumento, até certo ponto, desvinculado da realidade socioeconômica. O tombamento, então, o texto 2 está criticando o tombamento. Ao decretar a imutabilidade do monumento, ou seja, imagina aquele centro histórico na cidade, tem um patrimônio tombado, ele não pode ser mexido, não pode ser reformado, não pode ser alterado, ele está lá. Então ele está tombado historicamente, não pode ser mexido, né? E aí o texto está criticando esse tombamento. Por que ele critica isso? Porque provoca a redução de seu valor venal e o abandono. Então ele está dizendo que o tombamento faz com que aquela obra fique abandonada, o que causa ainda o que é uma causa ainda que lenta de destruição inevitável. Então, o texto 2 ele está contrapondo, porque o texto 1 diz que eu devo preservar, e preservar é você não alterar, manter ali do jeito que é, porque daí você vai preservar a história daquele patrimônio. Já o texto 2 ele está criticando o tombamento, porque o tombamento basicamente pode levar com que aquela obra acabe ficando abandonada, o que acontece em grandes centros de cidades, né? Porque daí ninguém mexe naquela obra, ela não é vistoriada, ela não é ali, muitas vezes pode ser invadida ali por moradores de rua, tá certo? Então acaba que por mais que seja tombada, ela não está sendo cuidada. E aí muitas vezes o que esse autor ele pode estar querendo dizer e está dizendo para você é que podem existir políticas, por exemplo, de preservação do patrimônio, mas sem necessariamente impedir ali o processo de revitalização. Ou seja, o processo ali pode também envolver o processo de revitalização, você manter aquele patrimônio, mas sempre bem cuidado. Vou te dar um exemplo, caiu questões de Era Vargas aqui na prova do Enem, tá? Se você vai visitar lá, no Rio de Janeiro, né? Se você vai visitar lá, você consegue visitar, inclusive, o local onde Vargas deu um tiro no próprio peito, né? O quarto dele. Imagine se aquilo estivesse ali do mesmo jeito que estava há 80, 70 anos atrás. Talvez estivesse abandonado. Mas como existe um ponto de preservação de patrimônio ali também, né? Eles mantêm o negócio muito cuidado e vistoriado, para manter meio que fidedigno como era na época. Mas isso envolve muito cash. Por quê? Porque tem que manter limpeza, tem que manter revitalização, pintura dos móveis, tá? Então são vários fundamentos que você tem que entender que são os textos que estão contrapondo. Quem tá certo? Não importa. Importa você entender o que eles estão ali entrando em diferenças. O que eles entram como diferença? Ampliação do comércio de imagens sacras? Não, ele não tá falando de sacramento nem nada religioso. Palavra-chave da prova de humana. Quando eu falar de imagens sacras, tá falando de imagem religiosa. Tá falando aqui de monumentos, tá? B. Substituição de materiais de valor artístico. Eles não estão discordando sobre o ponto de vista de substituição de materiais, e nem mesmo sobre o valor artístico desses materiais. Eles não estão falando de peças, como diz aqui, ó, medidas de salvaguarda de peças museológicas. Eles não estão falando de museu nem de peças, eles estão falando de monumentos, tá? Monumentos, pessoal, são estruturas maiores, né? São aquilo que é, por exemplo, uma igreja tombada, por exemplo, uma casa tombada, um monumento histórico, não uma peça de museu, não ali, por exemplo, um material que tem um valor ali artístico e não pode ser trocado, né? Como se fosse ali uma mesa, um móvel. C. Política de conservação, aqui é interessante. Letra D. Defesa da privatização de sítios arqueológicos. Cuidado, em nenhum momento o texto falou sobre sítios arqueológicos, tá certo? Como a Serra da Capivara, outros sítios importantíssimos no Brasil, né? Que são utilizados como
preservação. Aqui o tombamento envolve monumentos, tá certo? Então, letra C, é nisso que eles discordam, na conservação de bens culturais, na conservação do patrimônio histórico e imaterial ou material, tá? No caso, material, porque são ali casas, né, e tudo mais. Questãozinha de nível fácil, né? Questão 49, vocês acharam fácil? Deixa eu ver a classificação aqui no meu documento, ó. Deixa eu ver aqui no meu documentozinho aqui, se a gente for olhar. Ó, 49, questão 49, preservação de monumentos históricos, fácil. Coisa linda, hein? Então a minha classificação tá certa, né? Aquele materialzinho ali vai ser bom ali para você dar uma olhadinha, né? Aí você vê qual foi o tópico que você errou, já ajuda você a classificar ali as questões, né? Vamos lá, hein? Questão 50, o que ela vai dizer aqui pra gente, tá? Estão focados? Estão focados comigo? Tranquilidade total? Já deixaram um like? 400 likes, hein? 400 likes. Vamos lá. Questão 50.